Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Teologando com Simplicidade. Hoje nós iremos abordar a doutrina da perseverança dos santos, que é um ponto crucial dentro da doutrina da salvação. Sem a doutrina da perseverança dos santos, nós não temos garantia alguma de que, de fato, nós iremos permanecer até o fim com Cristo Jesus. E este ensinamento vai ser dividido em duas aulas, a qual nós vamos falar hoje sobre a possibilidade real da apostasia e na próxima aula, quando nós formos falarmos da soberania de Deus em preservar o crente durante a caminhada cristã neste presente século. Hoje nós iremos falar sobre a apostasia. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido à doutrina de demônios. Observa só que Paulo está falando isso há 2000 anos atrás. Ele está dizendo que vai vir pessoas, falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, que vão ensinar doutrinas de demônios. Eles estão fazendo isso movidos pelo espírito maligno, ou aquilo que o apóstolo João vai descrever na sua primeira carta, como o espírito do anticristo já sendo manifesto nessas pessoas. E essas pessoas ensinarão essas doutrinas demoníacas, e alguns da fé genuína vão abandonar esta fé genuína para dar ouvidos a estas doutrinas de demônios. Então o apóstolo Paulo está descrevendo que a apostasia é um dos sinais do fim dos tempos. Sabendo de que isso é algo que acontece desde o primeiro século, o apóstolo Paulo vai escrever 1 e 2 Timóteo para advertir o jovem da seguinte forma, dizendo: Timóteo, há pessoas que estão naufragando na fé. Há pessoas que estão abandonando a fé. Há pessoas que estão dando ouvido à doutrina de demônios. Pessoas que outrora ensinavam também. Pessoas que eram líderes, mestres, como a gente vai encontrar a partir do capítulo 6 de 1 Timóteo. Mas, ao contrário de todas elas, tu, Timóteo, deve permanecer inteiramente naquilo que foste ensinado. Você deve permanecer fielmente nos ensinamentos que recebeu diretamente de mim e de outras pessoas também, como a sua avó e a sua mãe. Então, você, Timóteo, ao contrário dessas pessoas que estão abandonando a fé, deve permanecer até o fim. E aí o apóstolo Paulo ele vai dar alguns exemplos de pessoas que abandonaram a fé, como a gente pode encontrar isso em 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 18 ao 20. Ele vai dizer: mantendo a fé e a boa confiança, combata ao bom combate, porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Observa só, quais são os exemplos de pessoas que estavam na fé, mas que vieram a naufragar? Himeneu e Alexandre. Então estes são dois exemplos, porque eles apostataram da fé e começaram a blasfemar do Senhor. Então Paulo está citando um exemplo aqui. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20 ao 21, você também vai encontrar o apóstolo Paulo chamando a advertência, ou chamando a atenção do jovem Timóteo, advertindo a respeito deste assunto. Observa só: e tu, ó Timóteo, guarda o que foi te confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. Observa que Paulo está o tempo todo dizendo: olha, Timóteo, tu, porém, fulano de tal, ciclano, estão naufragando na fé, estão apostatando da fé. Tu, porém, permanece fiel. Então você vai ver o tempo todo Paulo fazendo esse contraste para advertir o jovem Timóteo. Paulo está animando e, ao mesmo tempo, incentivando este próprio jovem a permanecer na fé, porque ele sabe dos perigos que rondam cada cristão, e a apostasia é um dos grandes perigos. Além do mais, Paulo escreve não somente para animar Timóteo, mas para adverti-lo a permanecer na fé também, como a gente vê aí no slide em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, e também o próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, vai dar o seu próprio exemplo de permanecer na fé, ou de perseverança na fé. Você vai ver que a partir do capítulo 4, versículo 6 a 8, de 2 Timóteo, ele vai dizer que ele já completou a carreira, já é guardada a coroa da justiça, a qual o justo juiz há de lhe dar naquele grande dia. Observa só, Paulo já completou a sua carreira. E agora Timóteo recebe ali o bastão do evangelho, e agora ele deve começar, ou ele deve permanecer nessa carreira, para que ele complete também. Então o próprio apóstolo Paulo está dando o seu exemplo de perseverança, e quer que o Timóteo olhe esse exemplo de perseverança também. Porque logo no versículo seguinte você vai encontrar que Paulo diz: porque Demas me abandonou
amando ao presente século. Ao contrário de Demas, que me abandonou amando ao presente século, eu estou permanecendo fiel até o fim, Timóteo. Então permaneça você também fiel até o fim, para que você receba essa coroa da justiça. O que é isso, meus amados irmãos? Uma advertência a permanecer fiel ao Senhor. É uma advertência contra a apostasia. Além do mais, a permanência na salvação está condicionada à fé, como o próprio Paulo fala em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 21 ao 23. Observe comigo. E a vós, outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no seu corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçado e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Observa só que o versículo 23 é um versículo bem forte. Se é que permaneceis firmes na fé e alicerçados nela. Então você percebe aqui que essa salvação ela está condicionada à fé e à permanência por meio da fé em Cristo Jesus. Caso você não venha manter a sua fé em Cristo Jesus, é possível sim você ser desarraigado desta esperança gloriosa. Então o apóstolo Paulo está demonstrando que a salvação está condicionada à fé. Paulo sabia que o seu trabalho missionário poderia se tornar em vão em alguns lugares. É por isso que em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículos 5 e 8, ele mostra essa preocupação. Observe só. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Porque agora vivemos se é que estáis firmados no Senhor. Observa só que o apóstolo Paulo demonstra continuamente uma preocupação. Ele manda perguntar o estado espiritual daquela igreja de Tessalônica para saber se eles ainda de fato estavam permanecendo na fé durante as provações ou se eles já teriam apostatado da fé, assim tornando o seu trabalho inútil, entre aspas, como ele próprio descreve aqui. Então você vai ver que é possível sim. Porque se não houvesse uma possibilidade real de apostasia, qual era a necessidade das advertências em Hebreus, em Timóteo, ou qual era a necessidade do próprio apóstolo Paulo vir perguntar o estado espiritual da igreja em Tessalônica? Não faz o menor sentido dizer que a apostasia não é real, ou apenas hipotético. De fato, a apostasia é real e não é hipotético. Por isso, as sérias advertências descritas continuamente no Novo Testamento. Você pode acompanhar no slide a passagem bíblica que é muito mostrada também, é 2 Pedro, capítulo de número 2, versículos 1 ao 22, onde ele demonstra, a partir do versículo 1, que assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras ao ponto de renegarem o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Observa só o que o apóstolo Pedro está dizendo, que vai haver mestres ou falsos profetas entre nós, e essas pessoas não vão surgir da noite para o dia, muito pelo contrário. Haverá um progresso na própria destruição espiritual, ao ponto delas negarem o próprio Senhor que os resgatou. E geralmente quando nós chamamos aqui resgate no Novo Testamento, nós estamos falando de redenção. Elas estão negando o próprio Cristo que trouxe salvação a elas. De forma consciente, de forma deliberada, elas assim rejeitam o Filho de Deus. E a respeito disso, o próprio apóstolo Pedro vai demonstrar nos versículos 20 ao 22 um seguinte provérbio que foi citado nesta passagem para descrever o estado espiritual dessas pessoas. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor, e aqui conhecimento não é meramente intelectual, é um conhecimento relacional com o Senhor, ou seja, eles tiveram um relacionamento com o Senhor, eles escaparam das contaminações do mundo, tiveram um relacionamento com o Senhor, e depois de tudo isso, essas pessoas se deixam enredar de novo e são vencidas. Tornou-se o seu último estado pior do que era antes da sua conversão. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo Adagai, o verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito.
a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, essas pessoas, descritas aqui pelo apóstolo Pedro, é como um cão que come novamente ou que se alimenta do seu próprio vômito. É como uma porca, depois de lavada, ela volta para o lamaçal. Então, o seu estado, depois de ter conhecido a Cristo Jesus, depois de ter renegado ao Senhor, depois de ter feito tudo isso, o seu estado agora se torna pior do que era antes da conversão. Então, sobre elas haverá um juízo muito grande descrito pelo próprio apóstolo Pedro nesta epístola aqui, nesse capítulo 2. É só você dar uma lida com mais cuidado, com mais cautela, e nós iremos comentar algumas dessas passagens lá no grupo do Telegram. E você vai ver como essas advertências são sérias e são fortes. Além do mais, você vai ver em João capítulo de número 15, versículo 1 ao 5, onde o próprio pai, o dono da vinha, ele ali poda, ele corta aquele ramo que não dá fruto. E ali você vê que ali é a pessoa de Cristo Jesus, aonde a pessoa que está nele não dá fruto é lançado fora, é cortado fora. E Marshall diz a respeito disso, permanecer para expressar a necessidade de os discípulos continuarem no seu compromisso pessoal com Jesus. A permanência de Jesus neles não é um processo automático que é independente de sua atitude para com ele, mas é o lado inverso da sua permanência nele. Assim como os homens são convocados a crer em Jesus, eles são convocados a permanecer em Jesus, ou seja, a continuar crendo. Esta união, diz Barth, originada em sua iniciativa e selada por sua morte em seu favor, é contemplada ou é completada pelo amor e obediência responsivos do crente. E essa é a essência do cristianismo. Então você vai observar aqui que aquela pessoa que está em Cristo, ela deve ser moldada, ela deve ser poldada para que venha e dê mais frutos ao nosso Senhor. Mas aquela pessoa que está em Cristo, mas não dá fruto, ela é cortada, ela é lançada fora. D. Carson, no comentário de João, ele vai dizer que ali, essas pessoas que ele está falando, são folhas ou galhos ali que caem pelo chão, mas não é bem assim. Não está falando nada de chão, está falando de um galho que foi cortado literalmente da árvore e da vinha, porque não deu fruto diante do Senhor. É o Senhor que corta, lança fora e traz assim um juízo de fogo inextinguível sobre essa pessoa. Então, da mesma forma como é responsabilidade do homem, pela ação da graça de Deus, crer em Cristo Jesus na salvação, é responsabilidade do homem também, podemos se dizer assim, andar de acordo com os princípios do mandamento de Deus, andar de acordo com a sua própria vontade, o tempo todo analisando se de fato, como diz o apóstolo Paulo, se está na fé ou se já está reprovado nela. Então o perigo da apostasia é grande, porque o juízo vindouro também é grande para essas pessoas que negam a fé em Cristo Jesus. Além do mais, João também nos adverte sobre a possibilidade de perdermos a coroa da vida, ou termos o nosso nome riscado do livro da vida. Então João demonstra essa possibilidade aqui presente também. Você vai encontrar em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 25, Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, versículo 11, Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Você vai encontrar essas passagens aí, há uma séria advertência. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Existe aqui um aspecto da soberania divina em preservar os seus filhos nesta caminhada cristã, da qual nós iremos falar na próxima aula, mas existe também uma responsabilidade humana em um tempo todo se policiar para andar de acordo com os mandamentos do Senhor. As advertências servem para os cristãos para despertá-los a fim de que possam andar de forma digna diante do Senhor ou de modo digno do Evangelho. Então, essas advertências são verdadeiras, são genuínas e ela tem a finalidade de dizer para você: tome cuidado, porque muitos já apostataram da fé. E se você não tomar cuidado com a sua vida espiritual, você também pode ser o próximo a vir a decair da graça, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas. Então, essas são sérias advertências presentes no Novo Testamento. Concluindo, o que nós falamos a respeito da apostasia até aqui? Em primeiro lugar, você pode acompanhar comigo no slide. As advertências sobre o perigo da apostasia são diversas nas Sagradas Escrituras. Elas servem para nos despertar espiritualmente sobre o perigo do naufrágio na fé. As advertências não são hipotéticas, pois não haveria necessidade alguma desses cartões amarelos, se em algum momento não houvesse a possibilidade de chegar ao cartão vermelho. Aqui o cartão amarelo é usado no esporte para advertir assim um jogador. E a próxima vez, caso ele cometa uma dura falta, ali é lançado o cartão amarelo onde ele vem
ser expulso do jogo. E aqui eu uso isso como uma metáfora, ou com apenas uma ilustração, melhor dizendo, sobre a caminhada cristã. Essas advertências são para nós como cartões amarelos, a fim de nos despertar, porque haverá um momento, caso nós persistimos em abandonar a fé do Senhor, que sofreremos um cartão vermelho, da qual será o justo juiz que há de derramar sua ira sobre estas pessoas, como descrito em Hebreus. Além do mais, as advertências servem para nos fazer repensar a nossa caminhada cristã e se de fato estamos nos trilhos das Sagradas Escrituras. Precisamos começar a ouvir o Espírito de forma mais nítida, pois é necessário uma sensibilidade espiritual da nossa parte. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus e nós ouvimos o Espírito Santo de Deus mediante a palavra inspirada de Deus. E é através dessa palavra inspirada que ele vai nos advertir, que ele vai nos chamar a atenção. Aqui você está errado, aqui você está indo bem, aqui você precisa melhorar, aqui você precisa abdicar, aqui você precisa ter sua vida moldada ao caráter de Cristo Jesus, e assim sucessivamente. À medida que nós lemos as Sagradas Escrituras também começam a nos ler, diz a W. Tozer. E à medida que ela nos lê, ela vai nos mostrar onde nós estamos totalmente errados. Então, as Sagradas Escrituras vai te advertir continuamente sobre o perigo dessa apostasia. John Wesley, o grande avivalista de alguns séculos atrás, ele vai chamar a advertência de algum grupo de cristãos que não estava acreditando na realidade da apostasia. E a respeito disso, John Wesley vai dizer: calvinistas que negam a salvação possa ser perdida raciocinam sobre esse assunto de uma maneira admirável. Eles não dizem que nenhuma das lâmpadas das virgens pode se apagar, nenhuma colheita prometida pode ser estrangulada pelos espinhos, nenhum ramo em Cristo pode sequer ser cortado pela esterilidade. Ninguém pode sequer receber a graça de Deus em vão, ou enterrar os seus talentos, ou negligenciar tão grande salvação, ou desprezar o dia da graça, olhar para trás após pôr suas mãos no arado do Evangelho. Ninguém pode entristecer o Espírito até ele ser extinto e não ser capaz de negar o Senhor que o resgatou ou que o comprou, nem trazer sobre si mesmos repentina destruição. Ninguém ou nenhum grupo de crentes pode sequer ficar morno ao ponto de Jesus vomitá-lo da sua boca. Eles usam resmas de papel para argumentar que se alguém se perde, ele nunca foi achado, que se alguém caiu, ele nunca esteve em pé, se alguém foi jogado fora, ele nunca esteve dentro. E se qualquer um que murchou, ele nunca foi verde. E se qualquer um que caiu em trevas espirituais, jamais foi iluminado. Que se você novamente se entregou às corrupções deste mundo, você nunca escapou. Que se você jogou fora a salvação, você nunca a teve para jogar fora. E que se você naufragou na fé, não havia fé nenhuma ali. Em resumo, dizem eles, se você tem, nunca perderá. E se perdeu, nunca teve. Deus nos salve de aceitar uma doutrina que precisa ser defendida por tão falacioso argumento. Ou seja, o que John Wesley está dizendo é, as pessoas, há uma corrente do cristianismo que diz, não, você não pode vir apostatar, você não pode vir naufragar na fé, você não pode vir, entre aspas, como o próprio John Wesley disse, murchar na fé. Então, John Wesley está dizendo, as pessoas que dizem isso, na verdade, elas não compreenderam bem a mensagem do Evangelho e nem as advertências presentes no Novo Testamento. Então, tudo que o John Wesley está fazendo aqui é de forma irônica, demonstrando várias passagens que esse tipo de naufrágio espiritual pode acontecer sim com uma pessoa que uma vez provou da graça do Senhor. E então ele argumenta contra aquele grupo que não acredita que há uma possibilidade de apostasia, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Ele diz, essa pessoa faz um total esforço para dizer tudo contrário àquilo que estas passagens bíblicas nos contam. Então, você percebe a seriedade da apostasia, a grande advertência que o Espírito de Deus inspira esses homens para chamar a atenção do próprio povo de Deus. Tome cuidado, porque muitos saíram do nosso meio, muitos abandonaram a fé em Cristo Jesus. Tome cuidado com a sua caminhada cristã, para que você não siga estes maus exemplos. Na próxima aula, nós iremos estudar, será se de fato há algum tipo de segurança na doutrina da salvação em Cristo Jesus? Será se de fato nós podemos ter fé continuamente que Deus vai nos guardar durante essa caminhada cristã, para aqueles que permanecerem fiel até o fim? Sobre estas questões que nós iremos responder na próxima aula, na doutrina da perseverança dos santos, na parte 2.
Sobre isso, meus amados irmãos, estude, repense essas passagens descritas aqui e vamos dialogar a respeito deste assunto de vital importância para o andamento da Igreja de Jesus Cristo nesta era presente e em todas as épocas. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Teosim, teologando com simplicidade.